forma. Atlético Mineiro tem jogos importantíssimos, pesadíssimos. E é o único time vivo nas três competições. A gente tem também, eu acho que em três competições a gente tem também, parece que o Corinthians, né? Mas o Atlético está na Libertadores, o Corinthians está na zona de rebaixamento. Tem que estar com a vida mais complicada, mas o time que está vivo em três competições e que vai ter um calendário muito puxado, falar igual um colega meu, é inadmissível que o Galo jogue uma semifinal em um dia e 3 dias depois jogue outra semifinal. Isso aí não dá para engolir, cara. Provavelmente vai pesar em um dos dois jogos. Vai pesar, pode ter certeza que alguma coisa vai pesar. Como um meia pela esquerda ou como um meia pela direita, que eu acho que é onde ele rende mais. Sabe que é muito complicado machucar um jogador que foi uma das soluções criadas pelo próprio Milito, né? Para um outro problema, que é, primeiramente, desde quando ele não conta com o Zaratio, depois, as tentativas de encaixe do Bernard por ali, e o Bernard não conseguindo jogar bem, até que chegou ao ponto de se lesionar, de repente, ele tem essa sacada de colocar o Rubens por ali, naquela dobradinha com o Arana, e perde um jogador muito importante nessa reta final. Eu acho que eu não tenho essa questão com Scarpa na esquerda, como o Thiago tem. É interessante que neste momento, talvez, ele mexesse pouco no restante do time. Mas o Scarpa já foi bem pela esquerda, né, Thiago? Não, como meia. No jogo contra o Fluminense, inclusive. Isso, então assim... Mas ali com alguém atrás dele. Perfeito. Se então... tiver o Alonso ali atrás, por exemplo, e o Scarpa como um criador, eu não vejo problema. Eu também não vejo. Eu só não gostaria que fosse no lateral. Eu entendo. Você acha que ele fica sacrificado? Ele fica, de fato, sacrificado. Sim. É que o André tá falando aqui que pode ser uma boa. O Scarpa de lateral, agora com a volta do Alisson. E abre o Alisson pelo lado direito. Pô, o André que falou aqui no meu ponto. Agora, quero ver, fala! Deixa eu mandar. Briga com deixa eu mandar um abraço. O condutor do programa. O André falou aqui agora, não pode ser uma boa ideia. O Scarpa na lateral esquerda, já que o Alisson voltou e pode ocupar o lado direito. Deixa eu só agradecer, fazer um agradecimento. É o Baldo, o livro do Baldo Miranda, que é divinopolitano. Então, eu recebi hoje aqui na porta da Band, agradecer a família do Baldo, especialmente a Vera, que mandou esse livro aqui. Vou ler com o maior carinho, principalmente... Porque da seleção você não tá sabendo. Daí do gato tem que saber, né? Aqui, mas esse ponto dessa lesão do Rubens realmente pegou o Atlético numa situação bem desconfortável, né? Quando se pensa que o que o Valu colocou, quando se encontra uma solução para aquela falta que o Bernard poderia fazer, aí vem o danado da lesão do Rubens agora. Mas o Thiago falou aqui muito bem sobre... Não foi muito bem. Não, sobre eu vou até colocar o ponto, sobre a questão do Arana. A expectativa do Atlético é que o Arana volte para o jogo de sábado contra a equipe do Vasco em São Januário pela semifinal da Copa do Brasil. Então o trabalho que é feito com o Arana é para que ele esteja totalmente em condição de jogo para o jogo contra o Vasco. A pena de toda essa história é realmente o Rubens. Olha aqui, pessoal, deixa eu dar um recado aqui, que é recado importante. A acionou o Atlético pelo atraso de pagamento na compra do atacante Daverson. E aí o que acontece? O Thiago Fernandes já tinha trazido aqui que o Atlético estava renegociando, até a gente entrou nesse assunto ontem, que o Atlético estava repactuando, né, alguns acordos para alterar datas de pagamento. Mas, gente, na boa, acho que foi o Elton que disse isso aqui ontem, isso queima um filme. Isso queima um filme. E vai ter que pagar o valor total, né, que são 4 milhões, não tem parcelamento. Mas isso dá uma queimada no filme, deixar ir para a justiça. Porque hoje é uma SAF. Então, quando por exemplo, você, Thiago. Não, Thiago, não vou usar você como exemplo. Não, pode me usar. Você, Valu, você trabalha, ganha a sua vida, ganha o seu dinheiro para cuidar das suas coisas. Mas, se eventualmente você precisar, a minha mãe vai lá, Dona Maria Helena vai lá e vai te ajudar. Sim. Vou usar o Thiago. O Thiago trabalha, ganha o dinheiro dele. Aliás, está demais, está até, não precisa de tanto. Ganha o dinheiro dele, mas se precisar, o pai dele vai ajudar ele. E ajuda, viu? A mesma coisa comigo, Marcelo. com a minha filha. Fez um trabalho recentemente lá em São Paulo, lá na Bienal, ganhou o dinheirinho dela, né? Mas se precisar, conta com o papai. Papai vai lá e chega dinheiro.
Hoje o Atlético é uma SAF. Então, se de repente... Quer ser nosso pai também? Estão batendo recorde toda a rodada aí, batendo recorde de arrecadação lá na arena. Ô, gente, vocês estão de brincadeira. Paga os caras lá, pô. Não queima o filme, não. Você apurou mais alguma coisa nesse sentido? Não, o Atlético pretende quitar isso esse mês ainda, HG. E assim... Mas eu deixou não sei- queimar o filme, né? Queimou, de fato. É o que eu falei aqui, dei minha opinião sobre o assunto. Eu falei, ó, pra mim é algo que acontece corriqueiramente no futebol. Mas é claro que queima o filme. E, cara, sinceramente, muito mais que do clube, queima de quem tá à frente do clube, né? Porque agora o clube tem um dono, ou donos. E esses donos é quem são criticados ou ironizados por causa disso por torcedores. A gente entende como funciona, a gente sabe a situação do fluxo de caixa, da dificuldade de se manter uma empresa em ordem, é óbvio que a gente entende tudo isso. Mas é natural que as brincadeiras aconteçam por parte dos torcedores. Mas a ideia do Atlético é quitar isso ainda esse mês. O Atlético quer pagar o Cuiabá ainda esse mês. O Cuiabá acionou o Atlético na CNRD, né, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, e a ideia do Cuiabá é receber agora o A montante princípio total. era parcelado, agora vai ter que pagar à vista. Né? Então, caso o Cuiabá tenha ganho de causa, sim. Tem que pagar os 4 milhões que restam à vista. Porque o Galo comprou o Davidson por 4 milhões e meio de reais. R$500 mil o valor da entrada. Os outros 4 milhões de reais parcelados em 8 vezes de 500 mil cada. Aqui, ó. A parcela vencida foi no dia 15 de setembro passado. Gente, é uma Eu vergonha. peguei esses números aqui, então, o site do Atlético aberto aqui, um levantamento que tem aqui, pós-jogo contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Até aquele momento, eram 20 jogos realizados em 2024 na Arena MRV. 39,9 milhões de receita bruta em bilheteria. E receita líquida total de 32 milhões. 32 milhões. Então, o mesmo Atlético que dá esses números, que são importantes, que devem Comemorados, ser inclusive. comemorados e devem ser comemorados e valorizados, ficou devendo parcelas de 500 mil reais. Cara, e assim, só pra deixar claro, né? A história tá sendo contada de uma forma assim, bonitinha, que não é a história, né? Não existe renegociação nesse caso. Se atrasou e ponto. Não tinha no contrato de pagamento das prestações aberto a renegociação. Não tinha isso. Então o Atlético atrasou, não cumpriu com o prazo estipulado. Tá? Tinha que pagar uma questão, porque quando o seu nome, quem já teve o nome no serviço de proteção ao crédito, não existe uma renegociação antes disso, não. Você não pagou e ele aparece lá, é bem simples. Então é isso que está acontecendo. Agora, as pessoas do Atlético deveriam se explicar, porque diante disso que está trazendo o Elton, e ele já havia trazido antes, com esses números, especialmente na renda da Arena MRV, o porquê desse não cumprimento com parcelas tão baixas? Se a gente for comparar, repito, dentro até do que são os valores do futebol e dentro do que arrecadou o Atlético nos últimos tempos. Aqui tem umas coisas que eu acho que o Atlético peca em detalhes. O Atlético vem pecando em detalhes. Sim. Quando eu falo detalhes, é que não são coisas menos importantes, não. Mas tem coisa gigantesca que o Atlético vai bem. Mas, por exemplo, quando foi lá e fez aquela merda lá do clássico, de tirar a porta de banheiro, não sei o quê, loucura total. Eu lembro que o Bruno Musi me ligou, pode falar aí que eu tô errado, eu assumo e tal. O problema não é assumir e pedir desculpa, cara, é não fazer a merda. Não fazer. Né? Aí depois, teve o negócio dos mantos da massa lá do ano passado. Recebeu o dinheiro do povo e não entregou. Aí calote. Aí agora, o Elton trouxe números aqui muito expressivos que nenhum outro clube no Brasil. Por que eu digo que nenhum outro clube? Porque esses números que o Atlético tem é da arena que pertence a ele. A ele. Tudo. Isso, uma água que você toma, uma pipoca de 40 pau. Nós somos trouxa, nós pagamos. Tropeiro de 28. O tropeiro de 28 vai. Eu acho que ser 48, porque o tropeiro é um produto nosso, da nossa culinária mineira. Tô brincando. 28 já tá bom. Mas 40 pau na pipoca, vocês estão de sacanagem. E eu comi de raiva, viu? Ei, Chiu, você também comeu, que eu tô ligado, que o povo fica vendo você lá. Quando você tá lá trabalhando, eu comi. se você come mais pipoca que não, trabalho. o povo me vê muito lá. Só que não é aí eu pouco, não. peguei aquela caixa de pipoca lá, de raiva, eu comi aquela desgraça inteira. E aí, cara, quando chegou ali no piruazinho, que chama? Eu fui comendo aquele piruazinho, quebrei o dente. Aí eu já fiquei pistola. Aí eu liguei pro Gustavo Beligoli. Falei, ô Beligoli,
É isso aí, galera. E ano que vem, te prepare, né? Que o Galo vai vir mais forte ainda. Esse ano foi muito prejudicado pela tal data FIFA. Senão, eu acho que o Atlético estava brigando ali na parte de cima da tabela. Após o time titular ter se encaixado aí, o Galo conseguiu. Cara, na verdade, o Galo não tá mal, né? Não tá mal, não. O Atlético foi tirado do Campeonato Brasileiro pela tal data FIFA e através disso ele teve que focar sua força na Conmebol Libertadores e na Copa do Brasil e tá em duas semifinal. Pode perder as duas semifinal? Pode. Futebol faz parte. E aí ficar ali brigando por uma vaguinha de Libertadores pode acontecer, né, galera? Mas eu acho que o Atlético é bem favorito contra o Vasco. Tinha que ter feito um placar mais elástico. Pode ser que dê zebra aí, né? Vamos ver. O Atlético não dá aquela oscilada que ele deu diante do Vitória, eu acho, né? Foi diante do Vitória, isso mesmo. 2-2, porque contra o Vasco, se o Galo moscar ali por alguns minutos, tomar 2-0, acabou o jogo, né? Aí já era, aí fica difícil buscar. E o Atlético não se classifica contra clubes do Rio faz um tempinho, né? Parece que faz um tempinho ou não. Ah, não, o Atlético, pera aí, o Atlético classificou contra o Fluminense, né? Classificou na Libertadores contra o Fluminense. Tá certo, me enganei aqui. Próximo jogo agora, jogo dificílimo diante do Fortaleza, dia 16. O Vasco também joga dia 16. E depois, dia 19, enfrenta o Vasco em São Januário. E logo após, dia 22, o River Plate na Arena do Galo. Jogo muito difícil.